né, como eu já disse, tinham três grupos. Né? Existem os três grandes grupos, que são substâncias antinutricionais que prejudicam a digestibilidade e a utilização de proteínas, substâncias que reduzem a solubilidade ou interferem com o aumento, né, da utilização de elementos minerais, e substâncias que inativam ou aumentam as exigências de certas vitaminas. Certo? Então existem esses três grandes grupos. E dentro das substâncias que prejudicam a digestibilidade ou a utilização das proteínas, nós temos inibidores de enzimas, as lecitinas, que são chamadas também como hemaglutininas, as saponinas e os compostos fenólicos, que são quatro substâncias que são mais presentes em ingredientes de origem vegetal, tá? Que têm essa ação de prejudicar e inibir a utilização de determinadas proteínas. Da mesma forma que a gente tem outras substâncias que reduzem a solubilidade ou interferem a utilização de elementos minerais. No caso, o ácido fítico, tá? O ácido oxálico, os glicosinolatos e o gozipol, muito presente no algodão, que interfere negativamente na absorção de ferro. Tá? O ácido fítico é muito presente nos alimentos e tem alimentos que são mais ricos em ácido fítico, como por exemplo o arroz. Tá? Então hoje o uso da fitase, que é uma enzima que é utilizada, uma enzima exógena, ela inibe esse fator nutricional, né, ou ela minimiza, tá? E também do ácido oxálico, tá bom? E aí vem outras substâncias que inativam ou aumentam as exigências, né, de certas vitaminas, como no caso das vitaminas A, D e E, certo? E também vitaminas do complexo B. Tem alimentos que são ricos também em algumas substâncias, como as tiaminases, né, que elas podem provocar inibição e quebra das vitaminas do complexo B, fazendo com que os animais necessitem receber uma dosagem maior. Tá? E aí a gente vai entrar em grupos, né? A gente vai falar um pouquinho dos inibidores de protease, que são substâncias que têm habilidade para inibir a atividade de certas enzimas digestivas e têm sido encontrados em todo tipo de reino vegetal, particularmente entre as leguminosas. Tá? Então, o nome, geralmente, dessas inibidoras está relacionado à primeira protease que ela foi atacada, né? Que elas atacam, né? Que elas inibem a ação da enzima, né? No caso, em função da primeira protease. Vamos supor, se fosse a tripsina, seria antitripsínico, né? Então, esse seria o fator. Nas plantas, elas estão presentes principalmente nas sementes, isso é uma forma de defesa da planta, né? Mas não necessariamente restrita só à semente, pode também estar nas folhas, no caule, nas outras estruturas da planta, certo? Também está associado ao mecanismo de defesa da planta, né? Como eu já falei, é uma forma, né, da planta poder se defender, certo? E um outro ponto que é importante, né, chamar a atenção, né, é que o que ela faz, né, essas inibidores de proteases? Elas começam a causar uma hipertrofia do pâncreas. Por quê? Como o pâncreas ele vai produzir as enzimas para digerir o alimento, essas inibidoras fazem com que o alimento possa não ser digerido. Então o pâncreas começa a entender que precisa trabalhar mais. E nessa forma que ele trabalha mais, causa uma hipertrofia que prejudica o funcionamento do mesmo. Então, isso principalmente quando os animais recebem grãos crus de leguminosas, como por exemplo, o grão de soja, grão de feijão, feijão guandu, né, feijão fava, qualquer tipo de leguminosa, qualquer tipo de semente de leguminosa crua. Por isso que a gente não pode ofertar nenhuma semente de leguminosa crua para os animais. A gente precisa, né, fazer com que se passe por um processo térmico. Tá? E isso faz com que, por essa hipertrofia também, que haja uma produção exacerbada de algumas enzimas que vai causar uma perda excessiva de proteína endógena, né? Fazendo com que haja descamação desnecessária do trato epitelial, reduzindo a absorção. Tá? Havendo também que essas proteínas que são relacionadas
né, são ricas em aminoácidos sulfurados e o efeito resultante da perda desses aminoácidos pelo organismo vai causar um processo de deficiência bem pronunciada, principalmente em aves, certo? Aí, dentro desses inibidores, né, a gente sempre fala que isso é uma relação de feedback. Né? O que seria feedback? Eu preciso ter uma inibição que vai depender da concentração da enzima, que pode ser tripsina, quimiotripsina presente no trato digestório, no intestino delgado do animal. Quando essas enzimas estão abaixo da concentração crítica, o pâncreas é induzido a produzir mais enzimas. Aquilo que eu falei, ele causa uma hipertrofia porque ele não consegue digerir. Então ele fica dizendo que tem lá o substrato, né, que precisa ter digerido, mas eu não tenho enzima, porque o fator está inibindo a enzima. Então essa retroinibição é suprimida quando as enzimas formam complexos inativos com o inibidor. Né? Então ele começa a ficar complexado, aí sem ação, ele se liga a esse inibidor. E aí ele não consegue ter a ação da enzima especificamente. Ok? Dúvidas? Até o momento? E dentro desse escopo, né, ainda, a gente sabe que, graças a Deus, a maior parte desses inibidores de proteases são destruídos pelo calor, né? Que pode ser acompanhado pela melhoria geral do aproveitamento das proteínas. Mas a gente tem que ter muito cuidado também. O calor ele pode ser benéfico, mas ele pode causar reações também que sejam não interessantes para o ingrediente. Por exemplo, aumentando, né, algumas reações de Maillard e também destruindo algumas proteínas, porque quando ele destrói esse fator nutricional, ele não destrói só o alimento, ele destrói também outros constituintes que estão, não só o fator nutricional, desculpe, mas também outros constituintes que estão presentes no alimento. Então a gente tem que ter muito cuidado com a duração, que tipo de calor a gente vai utilizar, por quanto tempo. Então isso depende da temperatura, do tempo de aquecimento, do tamanho das partículas, do conteúdo de umidade. Então isso tem uma relação específica para cada tipo de ingrediente, tá? Aí eu tenho aqui inibidores de proteases também, que a amilase, né, no caso não é uma protease, né, desculpe, é uma carboidrase, mas é uma enzima, né? Então, na verdade, toda enzima é o quê? É uma... Minha gente, é um composto proteico, né? Então, como é um composto proteico, ela tem uma ação sobre essa constituinte proteica. Então, essas enzimas, né, principalmente em alimentos como amendoim, o sorgo, o milho, o triticale, o centeio, os feijões, no própria semente já tem inibidora de amilase. Aí fala, mas por que isso? Né? Vamos pensar, o amido é o principal carboidrato de reserva. Né? E aí é necessário para quê? Para que haja desenvolvimento da planta, né? A partir daquele grão. Então ela inibe para que não haja consumo daquele amido. Né? E, consequentemente, a planta possa se desenvolver. Os animais que ingerem, né, este fator nutricional, né, os resultados são bastante controvertidos, depende muito da espécie, da forma que responde. Por exemplo, os animais ruminantes eles sofrem muito pouco com os fatores antinutricionais dos alimentos, porque geralmente os micro-organismos são capazes de inibir, tá, do rumen. Então isso não é um grande agravante para os ruminantes. Para os não ruminantes, sim, porque como o processo independente que seja herbívoro, de século funcional ou não, ou que não seja, que seja onívoro, vai ocorrer sempre a primeira digestão que enzimática, para depois ocorrer a digestão fermentativa, tá? No caso dos herbívoros de século funcional, certo? No caso do cavalo, do coelho. Então isso vai depender muito, né, de animal para animal, de formulação para formulação, concentração de ingredientes e assim sucessivamente. E aí, em frangos, não houve detecção da alteração do crescimento, mas houve sim uma hipertrofia do pâncreas, né?
e um aumento da produção da enzima amilase endógena. Então, isso o frango ele consegue compensar, né? Mas já em ratos, o que é que aconteceu quando eles recebem esses alimentos? Uma redução na utilização do amido, né? Então, quer dizer que em mamíferos, talvez, isso seja mais agravante do que em aves, certo? Então, isso é um outro aspecto que a gente precisa levar em consideração também. Não é o fator, ele vai ter a mesma ação em todo tipo de animal. Deixa eu fazer aqui a frequência. Fechar. E aí, a gente tem um fator que é bem conhecido, que são as hemaglutininas ou lecitinas, que estão presentes em vários alimentos, em várias leguminosas, inclusive na soja, tá? Então, eles são glicoproteínas, certo? Com capacidade de ligar sacarídeos ou proteínas contendo sacarídeos de modo altamente específico. Então, o que é que ele faz? Quando ele se liga, ele torna aquilo indisponível. Então, o animal não consegue digerir aquilo, né? E aí começa a fazer essa aglutinação aos eritrócitos de diferentes animais. E existem 4 tipos de lecitinas ou hemaglutininas, em função da especificidade. Quanto maior a atividade, né, hemaglutinante, no caso A, B, C e D. Então, a hemaglutinina A, ela é menos, né, hemaglutinante do que a B, do que a C e do que a D. A sequência é essa, tá? E já em relação a esse grupo de hemaglutininas, o grupo mais importante é o das leguminosas, tá? São sintetizadas tanto nas folhas, mas também é transportada e armazenada nos cotilédonos das sementes e podem representar de 2 a 10% do conteúdo proteico de muitas sementes. A hemaglutinina, ela é uma proteína, tá? Então é um aminoácido, então ele precisa estar ali, só que ele traz efeito prejudicial ao animal, tá certo? Então a gente observa que de 2 a 10% é muita coisa, né? Então o que é que elas fazem, né? As lecitinas, elas atuam como anticorpos contra bactérias. Isso é um agente da planta, né, para ela se proteger, certo? Mas com isso, ela provoca exatamente um efeito prejudicial, né, ao desenvolvimento do animal, porque também combate a ação das enzimas digestivas. Então, também tem que proteger as plantas contra fungos pela inibição de polissaccharidases, que também são enzimas que podem crescer dos fungos e bactérias na planta, e transportar ou estocar açúcares. Então, ela tem essa função de ajudar nesse aspecto. Então, ela tem uma função realmente que, para a planta, é um anticorpo, tá? Para o animal, não. Para o animal, ela é a vilã. Ela, na verdade, ela vai causar um menor aproveitamento daquela proteína presente, né? Ela se liga a enzimas glicoproteicas, tá? Que faz com que aí ela começa a ter processos, né, prejudiciais, né? Um outro ponto, né, é que ela tem um papel importante na relação simbiótica, né, entre as leguminosas e as bactérias. A gente sabe que as plantas leguminosas, elas precisam ter essa simbiose para que haja o desenvolvimento da planta. Então, nas raízes, principalmente, né, existe essa ação simbiótica e as hemaglutininas que também fazem essa ação. E ela protege também as plantas contra insetos predadores, né? Então, isso tudo tem uma relação direta, né, com o desenvolvimento da planta. Então, a planta ela produz hemaglutinina para que ela possa sobreviver. Então, a gente precisa, na verdade, ter hemaglutinina. Não é que a gente vai fazer uma variedade de planta sem hemaglutinina. Não é isso. A gente precisa de uma variedade de planta que tenha hemaglutininas, mas que elas possam ser degradadas em processos térmicos, tá? Em alguns processos de transgenia, utiliza-se até algumas hemaglutininas para que a planta seja mais resistente a pragas, tá? Há um mapeamento genético disso aí e faz com que aquela planta tenha uma variedade. Porém, também tem que se levar em consideração
Se eu aumento a concentração dessa hemaglutinina, eu estou aumentando o fator nutricional. E dependendo da finalidade dessa planta, eu posso ter um aspecto. Mas hoje, com o avanço, a gente já consegue concentrar hemaglutininas em determinadas partes da planta que não seja nos grãos. Tá? E o que a hemaglutinina faz, né, quando é ingerida pelos animais? Primeiro, ela reduz a disponibilidade dos aminoácidos. Aí, consequentemente, ela tem um amargor, né, e ela causa uma repelência ao animal consumir, né? Então, ela reduz o consumo da ração. Então, a aceitabilidade da ração é diminuída. Reduz também a absorção e retenção de nitrogênio, porque ela reduz a digestibilidade, de forma geral, de proteínas. E também reduz a absorção intestinal de glicose e de aminoácidos. Então, a gente já começa a ter um outro fator também agregado, que não é só aminoácido, mas também um carboidrato, certo? Um açúcar, que vai manter energia no corpo do animal. E interfere também na absorção de algumas vitaminas. Então, dependendo da concentração de hemaglutinina, ou que, e principalmente em grãos crus, tá? Porque a hemaglutinina ela consegue ser degradada ou retroagida quando a gente faz o aquecimento, tá? Então a gente consegue inibir esse fator nutricional, então a gente não pode utilizar grãos leguminosos crus, tá? Porque senão a gente vai ter um efeito bem prejudicial para o animal. Ainda para a gente observar, né, isso que eu falei agora há pouco, né, para inativar esse efeito, a gente precisa fazer um tratamento térmico, né? Então aparece o que tem maior aplicação prática também pelo custo. Não tem sido recomendada a autoclavagem, né, por exemplo, né, em algumas farinhas e alguns farelos, ou cozimento, né, em panela aberta. Tá? Isso na indústria não é necessário. Hoje a gente com a extrusão, com a peletização, a gente consegue fazer isso. Tá? E o não uso do calor seco, né, porque o calor seco ele tem uma baixa capacidade, por isso que a extrusão nesse aspecto ela é mais eficiente. Tá? E a peletização úmida, tá certo? Aí temos outra, né, que é a saponina, que também elas são glicosídeos que ocorrem em grande variedade de plantas. Ela tem uma função de amargor, né, ela causa esse gosto amargo na boca dos animais e formação de uma espuma em solução aquosa. A grande questão das saponinas é porque ela vai mais além, né? Ela tem a capacidade de embolizar as células vermelhas do sangue, né? E dependendo da concentração de saponina, né, o animal pode sim ter problemas bem sérios, porque ela começa a destruir essas células vermelhas. E pode estar associado a diferentes partes do vegetal, né, e conteúdos acumulados, dependendo das condições do vegetal. Então, assim, vai depender muito vegetal para vegetal. Dependendo, causa depressão no crescimento, inibição de postura no caso de galinhas. Nível superior a 0,12% vai reduzir o crescimento do animal, o consumo, o aproveitamento biológico, né? A redução do consumo pode estar associado também ao gosto, né, das saponinas, que causam amargor, está muito relacionado a isso, certo? Já o outro fator que é bem interessante, mas é bem característico, né, do algodão especificamente, né, tem caráter antioxidante e de solução, a solução dele só em solventes, tá? E ele só é liberado, né, quando a gente faz a extração do óleo, tá? Aí fica na torta, né, ou no farelo. Aí torna o gozipol livre, complexando, e quanto maior a pressão no processo de extração, menor o teor de gozipol livre no farelo. Então, quer dizer, se eu faço uma retirada eficiente, vai ficar muito pouco no farelo. E o que acontece? No óleo, o efeito do gozipol é bem minimizado, tá? Quando comparado no farelo. E a toxicidade é atribuída só ao gozipol livre. O gozipol que está complexado, ele não causa nenhum efeito deletério, tá? Ao animal. Então, no trabalho até que a gente fez do meu aluno de mestrado, o Túlio, a gente trabalhou com óleo de algodão, nas mesmas proporções com outros óleos.
E o que é que a gente observou? Uma certa redução, tá, no desempenho dos animais quando ele recebeu o óleo de algodão. E a gente buscando na literatura, a gente viu que ele causa deficiência em ferro também, né? Então, alguns povos que consomem muito óleo de algodão pode sim, porque ainda fica um pouco de gozipol residual livre. Não é muito, mas fica, tá bom? Dúvida, gente? O maior problema do gozipol é que ele não consegue ser eliminado de forma efetiva. Ele vai se armazenando, certo? Então, pela urina e pela bile, que é a principal via de excreção. E ele vai diminuindo sensivelmente o valor biológico das dietas, tornando, por exemplo, a lisina indisponível, que é um aminoácido extremamente importante, né? Reduz a digestibilidade do conteúdo proteico, reduz o teor também, né? Aumenta o teor de gozipol nas fezes, desculpe, e pode se ligar à enzima, tornando ela inativa. Então ele tem esse fator. Por isso que, por exemplo, ele fala, mas por que não usa torta de algodão para não ruminantes? Por que não usa farelo de algodão para não ruminantes? É exatamente pela presença do gozipol. Ainda não existem variedades de algodão livre de gozipol, tá? Porque tem uma concentração muito baixa. Aí tudo depende do processo de extração. E o pior é que o gozipol você não consegue eliminar pelo calor, tá? Então, assim, é um fator adicional que você só consegue eliminar ou por extração etanólica ou então por, né, adição de ferro na ração. Que aí ele se liga pela afinidade que ele tem ao ferro e não atua nas outras partes. Então aqui ó, tem sido recomendado de 1 a 2 partes de ferro para 1 de gozipol, né? Pode ser responsável pela perda de qualidade em ovos, no caso de aves, né? Nos níveis requeridos. São alguns resultados de pesquisa que eu fui pegando para trazer alguns resultados para vocês práticos. Um outro importante é o tanino, que a gente conversou até na semana passada um pouco. É uma substância fenólica, né, com peso molecular entre 5.000 a 3.000, né, de peso molecular. Tem uma ocorrência natural em vegetais com grande capacidade de se combinar proteínas e outros polímeros, como celulose, hemicelulose e pectina, formando complexos estáveis, né, e difícil de quebra, e podem ser divididos em 2 tipos, os hidrolisáveis e os condensados. Os condensados são piores, tá? Então, dentro disso, a gente observa que os taninos, quando eles são ingeridos, eles geralmente ele faz com que os animais tenham problema de aceitação daquela ração, né, porque ele prejudica a palatabilidade da mesma, né, causa uma redução na taxa de crescimento, uma redução no aproveitamento energético da dieta e leva à excreção maiores níveis de nitrogênio, então diminui a absorção de proteínas. E como é que o tanino ele atua? Né? Eu tenho aqui um tanino condensado, aí ele se liga à proteína, aí não há ação das enzimas, porque ela é inibida, vai reduzir a hidrólise da proteína, ela não vai ser digerida, não vai ser quebrada, consequentemente, vai reduzir a disponibilidade dos aminoácidos, aumentar a perda de nitrogênio fecal e reduzir a digestibilidade das proteínas, tá certo? Daí outra forma também é quando ele atua nos carboidratos. Ele se liga ao carboidrato, reduz o metabolismo do carboidrato, reduz o aproveitamento energético que seria gerado, a quantidade de energia que seria gerada pelo carboidrato, aumentando a necessidade de energia digestível e metabolizável para o animal. Tá? Então a gente observa que tudo é uma questão de complexação, de ligação desse fator com o nutriente. E, consequentemente, ele vai tornar o nutriente indisponível para as enzimas. E aí, o que acontece? Acontece uma redução no processo digestivo. Tá? Tamine, Vivian, Maria, alguma dúvida? O tanino, tanto o cozimento quanto a maceração influencia muito pouco na ação.
né? Assim, o uso de micro-ondas, a secagem em estufa, que já foram testados. Os tratamentos mais eficientes para o tanino é com polietileno glicol ou amônia, tá? Se mostra mais efetivo, apesar de ter perda no valor biológico dos nutrientes, certo? E aí também não se sabe, essas duas substâncias, dependendo da concentração que os animais aumentem a ingestão, se isso pode trazer um prejuízo, né, mais severo para o animal. Um outro fator, né, que também não é menos importante que os demais, é os fitatos. Tá? Ele representa 60 a 80% do conteúdo total de fósforo dos ingredientes de origem vegetal. Né? Está localizado principalmente no germe e no farelo, tá? Principalmente quando a gente faz o beneficiamento. Então, tem caráter de ácido forte, que pode se complexar a vários íons de metais pesados, dependendo do pH e da presença dos íons secundários. Consequentemente, né, o fitato ele tem essa presença aqui, ó, na parede celular da planta. A gente observa esses pontinhos aqui mais escuros, eles são fitatos. E o que acontece? Quando a gente ele vai se ligar a tudo que está dentro do conteúdo celular. E ele indisponibiliza, tá? Principalmente ele tem muita afinidade com os minerais, como, por exemplo, o fósforo, né? E aí faz com que esse fósforo ele não seja disponibilizado para os animais, certo? Então essa complexação do fitato, ele possui um efeito sinérgico, né, entre dois ou mais cátions presentes simultaneamente. Eles demonstram que esse alto conteúdo de cálcio e zinco, né, levava a um aumento, né, considerável da recuperação desses dois íons como fitato, e ele tem sido recebido uma grande atenção, né, porque, além de não se constituírem como fontes de fosfato para os monogástricos, ele tem a capacidade de prejudicar a absorção de cálcio em 35% no trato intestinal. Então isso é um aspecto muito negativo quando existem ingredientes ricos em fitatos, né? Claro que para ruminantes isso não é tão negativo, porque os micro-organismos do rumen produzem fitase. Então, como eles produzem fitase, eles conseguem degradar e quebrar esse fitato, né? E aí disponibilizar o fósforo, né, para os animais, certo? No caso dos não ruminantes, isso não acontece. Tá? Pelo menos no intestino delgado, não. No intestino grosso pode até ser que ocorra, né? Mas aí também já vai haver absorção dos minerais. Então, quando o conteúdo de vitamina D também está limitado e a absorção de cálcio é prejudicada, o efeito do fitato é mais severo. Tá? Então, pode reduzir a disponibilidade de manganês e cobre e pode complexar uma razoável gama de íons metálicos indispensáveis na alimentação animal. Tá? E aí a gente observa lá na frente que isso é fácil trabalhar, né, quando a gente trabalha com fitase. Tá? A fitase é uma enzima exógena, que é comercialmente hoje produzida, que ela elimina esse fator antinutricional. Hoje já se fala, por exemplo, né, em superdosagem de fitase, né, para poder fazer com que haja eliminação da ação do fitato, ou minimizar o aspecto da ação do fitato. Né? Ok? Então, existem também outros fatores adicionais, como os bociogênicos, né? Então, alguns alimentos, eles podem provocar o que a gente chama de hipotiroidismo, né? Como é o caso do aumento da tireoide, no caso do bócio, né? Que também ocorre em seres humanos. E o maior problema disso é que ele causa a deficiência, né? Causador diz que ele vai causar deficiência de iodo. Então, tem sido comprovado que etilglucosídeos, né, presentes nas crucíferas, de forma geral, são bociogênicos. Tá? Crucíferas é uma classe de plantas, então tudo que é crucífera, ela tem esses efeitos desses tilglucosídeos. Tá? Inclusive, por exemplo, a couza, tá? Deixa eu ver mais, o que a gente gosta aqui,
que tem como uma mostarda, né? Elas são alimentos que são bociogênicos, tá? Aí para os animais, vamos por determinado tipo de samambaias, então são ricas tanto em tiaminases, mas também são ricas em tioglucosídeos. Então, assim, existe uma infinidade de variedade de vegetais que tem esse fator nutricional. Então, junto a essas enzimas, que podem catalisar a produção de isoticionato de nitrito, né, também de nitrito ticionato, né, então a gente precisa minimizar. Então, hoje, né, a gente consegue porque a gente oferta iodo, né, na ração. Então, isso minimiza o efeito, mas não elimina o efeito. Muitos alimentos, por exemplo, como a canola, também deixou de ser utilizado, né? A farelo de canola, porque também eles são ricos em glucosídeos e também em fatores bociogênicos, né? E eliminando também um aspecto interessante. Aí a gente tem aqui, ó, a mostarda, couza, o amendoim, a castanha de caju, a amêndoa, podem ser bociogênicas, tá? Então existe uma reação, desculpa, preferencial do iodo com esses metabólicos fenólicos desses alimentos que podem provocar uma deficiência. A pessoa, eu gosto muito de castanha, eu vou ficar com bócio? Não, né? Porque você consome sal iodado, né? Mas vamos supor, se você não consome sal iodado ou outras fontes de iodo, você poderia ter bócio se você consumisse uma quantidade. E ninguém come castanha todo dia, ninguém come mostarda todo dia, ninguém come amendoim todo dia, né? Bem que essas dietas novas estimulam isso, né? Mas você, quando consome o sal iodado, isso é eliminado. Então, frangos alimentados também com couza, né, ocorrência de hemorragias no fígado, atribuída à presença de nitritos. Tá? Porque o que acontece? Quando a gente formula uma ração, é um pouco diferente, né, do que a gente, como ser humano, consome. No caso lá, vou botar 25%, é muita coisa, né, de couza, ou de castanha, ou do amendoim, do que seja, tá? O que eu estou falando aqui são exemplos mais práticos. Mas deixa eu ver que tem uma pergunta aqui. O valor da castanha não ajuda o consumo diário. De que, Itamine? Não entendi. Porque assim, para a pessoa desenvolver o bócio, né, teria que comer muita castanha, né, e não consumir iodo, tá? Nos animais a gente não usa porque é um alimento caro, né? Mas, por exemplo, o resíduo, né, do processamento da castanha pode ser utilizado na alimentação animal. E aí a gente tem que dar uma reforçada na quantidade de iodo da dieta, porque hoje a gente oferta duas fontes de iodo para o animal, o sal, tá? E geralmente o suplemento mineral e vitamínico também vem iodo. Então eles já são duas vertentes, tá? Mas aí também tem que ter cuidado. E geralmente a gente não come castanha sem ser salgada, né? A gente compra essa castanha que já vem com sal, né? Bem que os nutricionistas não querem que a gente consuma com sal, né? Que a gente consuma sem. Mas é pouquinho, não vai causar nenhum problema não. E o bócio é isso aqui, gente. É uma alteração, tá? Da tireoide. Ela causa esse aumento, né? E isso aqui, claro, no passado era um problema que era muito comum, porque as pessoas não sabiam, por isso que todo sal hoje é iodado, tá? Para evitar exatamente isso. E aí causa uma disfunção na tireoide e ela começa a afetar o funcionamento hormonal. Hoje já existem, né, algumas variedades de grãos, de forma geral, de cultivares, de plantas, de forma que tenham valor de glicosilonatos baixo, tá?
A gente não deve esquecer que existe uma falta de informações também sobre a capacidade de hidrólise dessa substância pela microbiota intestinal dos animais não ruminantes e também no sistema enzimático de glucosidase. Tá? E aí vem os fatores antivitamínicos, né? São compostos que reduzem ou eliminam o efeito de vitamina de modo específico, né? E aí são responsáveis principalmente porque eles causam uma ruptura na molécula, tá? E aí faz com que a, a tiaminase ela não consiga, né, atuar. Tá? Então ela atua quebrando a vitamina e disponibilizando ela. Outro também que foram encontrados, né, tanto em sementes de algodão, na mostarda, na samambaia, no farelo de arroz. Né? Existem dietas que são baseadas em farelo de arroz, né, para animais não ruminantes. Então, assim, dentro das substâncias antivitamínicas, né, por exemplo, o ovo também ele tem substâncias antivitamínicas, quando ele é consumido cru, em grandes quantidades. Né? É, ele pode provocar deficiência em niacina. Né? E aí, outra substância que também é contida na semente do linho, né, que é a linantina, também ela está sujeita à ação, né, e porque ela causa essa complexação, né, nesse 1-amino de prolina com fosfato, né, e aí minimiza a ação, né, da vitamina. E a gente precisa ter muito cuidado, porque as vitaminas elas entram nas dietas em quantidades pequenas, né? E aí qualquer alimento que possa promover essa ação antivitamínica, né, a gente tem que ter muito cuidado, tanto para seres humanos como também para os animais. As vitaminas lipossolúveis, elas sofrem menos do que as hidrossolúveis, né? Mas, mesmo assim, né, o efeito protetor que elas possuem, como principalmente a vitamina E, né, a vitamina D e a vitamina A, né, elas têm, pode se tornar elas mesmas serem substâncias antivitamínicas. Por exemplo, né, eu quero enriquecer a carne ou leite ou ovo dos animais com vitamina E, então eu vou aumentar a quantidade de vitamina E. Então eu posso tornar a vitamina E antiagonística da vitamina E, da vitamina A, tá? E de alguns carotenoides. Então eu posso promover, né, uma deficiência de vitamina A devido ao excesso de vitamina E, tá? Então isso é uma ação entre elas, isso é uma questão de antagonismo, tá? Da mesma forma que a gente sabe que hoje é muito comum, né, todo mundo achar que tudo se resolve aplicando o ADE. Né? E essa aplicação excessiva de ADE pode sim promover uma, né, uma ação antivitamínica. Tá? Aí outras antivitaminas, né, como a lipoxidase da soja, né, ela tem capacidade de oxidar e destruir o caroteno da ração. Tá? Então, isso é um outro aspecto negativo. Né? Então, existe uma enzima na soja que ela é capaz de oxidar e destruir o caroteno. Então, a gente precisa entender também que a soja ela não pode ir de forma crua. Tá? Então, por isso que ela tem que se tornar o farelo, né, ou grão tostado, ou qualquer coisa, mas ela não pode ir crua. Né? Então, a vitamina A também em excesso pode influenciar no metabolismo do cobre, do ferro, do zinco, né? Promovendo também decréscimo na secreção e no transporte de proteínas do fígado, que é um outro aspecto. A gente tem que ofertar ao animal exatamente o que ele precisa. Né?
E aí a gente vai falar rapidamente aqui de alguns alimentos com os fatores nutricionais que eles possuem, né? A soja, a sojina, mas resolve-se com tratamento térmico. A soja não tem só a sojina, tem a conglicina, a beta-conglicina, tem a lipoxidase, né? Então a soja crua de forma alguma, tá? Inclusive para animais não ruminantes. Então aqui, ó, alguns fatores nutricionais presentes no grão cru de soja, né? Inibidor de tripsina, né? Hemaglutininas, ácido fítico, goitrogênicos, as lipases e lipoxidases, que eu falei agora há pouco, fatores antivitamínicos, saponinas, estrógenos, fatores flatulentos e alérgicos, como a glicina e conglicina, né? Então a soja, né, ela crua, ela tem uma quantidade bem significativa de fatores não nutricionais, certo? Fazendo com que ela não possa ser utilizada na forma crua para nutrição animal, certo? Aqui o farelo de algodão, que a gente já falou do Gozipol. O tratamento mais adequado é o uso de hexano, acetona e água, né? Mas também a gente pode trabalhar com sulfato ferroso, 4 partes para 1 de Gozipol, mantendo, né, 0,4% desse fator nutricional que é admissível, né? Quando a gente não tem outra forma de utilizar. Aqui, ó, o sorgo granífero, tá? Tanino, tratamento não existe. A gente pode suplementar com metionina e colina para evitar, né, uma deficiência desses dois aminoácidos, desse aminoácido e dessa vitamina. Tá? 1% de tanino é admissível, mas já existem variedades de sorgo que tem menos de 1%. Aí a gente observa aqui, ó, um trabalho, né, que foi realizado pela equipe da gente, né, substituição do milho pelo sorgo em 0, 50 e 100. A gente observa que há uma redução na digestibilidade com 100% de substituição, tá, na matéria seca. Aqui também na proteína e na energia. Então a gente hoje até a gente sugere que o sorgo ele substitua no máximo 75% do milho em animais na fase de terminação ou animais adultos, né? Em leitões ou animais na fase de crescimento que substituam no máximo até 50%, certo? E esse sorgo que a gente trabalhou já era com baixo tanino, tá? Aqui o farelo de amendoim, né, que é feito, né, com resíduo de amendoim também. Ele é um alimento também que tem uma aflotoxina, que pode ter, na verdade, né, não tem, pode ter, que é o aspergillus flavus. Né, o tratamento também para evitar ecoetanol hidratado, né, reduz 90% da toxidez, né, e aí se passar de 2 miligramas por quilo não pode ser utilizado na ração. Quando eu fazia graduação, eu fiz o estágio no laboratório, né, lá em Maceió, o LACEN. O LACEN ele tem uma linha de avaliação de alimentos. E no LACEN a gente fez um teste com vários tipos de aflotoxina em vários alimentos, para humanos na época. Né? Arroz, milho, leite. Né? E o que a gente observou? Né, que tem a presença, e às vezes mais do que esses 2 miligramas. E principalmente daqueles que são comercializados na feira livre. Tá? Então isso é uma coisa que a gente precisa ter muito cuidado também. Então, pela presença de aflotoxina, que cresce o micro-organismo ali dentro, o aspergillus, né? E ele começa a produzir essa aflotoxina. Tá? Também pela questão de ambientação. E olha que no leite, até leite de caixinha tinha, viu? A aflotoxina na época. Bem que eu acho que foi o quê? Faz um tempinho. Em 99, eu acho. Espero que tenha melhorado. E eram marcas comerciais famosas, tá? O farelo de linhaça hoje é muito pouco utilizado na alimentação animal, mas é um alimento que já foi utilizado. Ele é rico em lina marina, que é um fator nutricional dele. Ele tem antivitamina B6. Ele não é indicado em rações e se for incluir no máximo 10%, tá? De 5 a 10%. Né? Porque a linhaça foi bem pensada, né? Então, assim, para a gente, para ser humano, tem um efeito interessante, mas, né, com outro objetivo. A raiz da mandioca, ela tem um ácido cianídrico,
que é uma substância tóxica, ela não é um fator nutricional, mas é considerado porque a gente consegue, mas é fácil, né, eliminar, né, só exposição ao sol, desidratação, já elimina, né, o fator nutricional. E o cozimento, no caso da gente, seres humanos. O farelo de girassol ele tem um ácido clorogênico, né, não existe tratamento, tá? Então, para suiniaves, no máximo de 5 a 10%, e bovinos adultos, 1,5 kg por dia, né, no máximo. O farelo de gergelim, né, ele tem o ácido oxálico e fítico. O tratamento é descortizar. O que é descortizar? É tirar exatamente o cotton, né, do grão. Né? Então, você tem lá aquela pontinha, né, na frente onde ficava o grão, tem que se descortizar. Existem equipamentos hoje que fazem isso. Tá? É um tratamento físico, tá? Por granulometria. A couza, né, ela tem um fator bociogênico bem alto, porque ela é muito rica em isoticionatos, goitrogênicos e tanino, tem 3% de tanino. O tratamento com calor minimiza esses outros dois aqui. Agora esse aqui não, tá? O tanino não. Então assim tem que ter muito cuidado. A couza não é muito comum no nosso país não, mas em outros países é, tá? O farelo de mamona, tá? Que é rico em ricina e ricinina, mas a gente consegue eliminar o fator antinutricional, esses fatores, com o calor e com hidróxido de cálcio. Aqui também foi um trabalho realizado pela equipe aqui da gente, onde a gente fez os tratamentos com hidróxido de cálcio, autoclavagem, hidróxido de cálcio mais ensilagem, e autoclavagem mais ensilagem e a extrusão. Tá? Então, o que a gente observou? Que todos os fatores eles foram interessantes, tá? Quando a gente utilizou, ele minimizou, melhorou os coeficientes de digestibilidade. Porém, para suínos, deixa eu ver aqui, tem alguma pergunta, eu acho. No tratamento Itamine, a gente trabalhou com em torno de 98 a 100 graus Celsius por 15 minutos, tá? E a gente também testou por 30 minutos a 70, tá? No autoclave. Na extrusão, não, é o calor da extrusão, que é acima de 120, né? Mas é muito rápido o processo. Só que a gente observou que com hidróxido de cálcio, além de ser mais simples, né? mais barato, né? Ele melhorou o coeficiente de digestibilidade da proteína, como também da autoclavagem, como também da autoclavagem mais a ensilagem, tá certo? Mas quando a gente autoclavou e ensilou, houve uma piora, tá? É porque a gente acredita também que os micro-organismos consumiram a proteína existente, já que não tem hidróxido de cálcio, porque ele inibia a ação microbiana também. E a extrusão, pelo calor ser muito, né, expressivo, né, também reduziu, né, esse coeficiente de digestibilidade da proteína. Da energia bruta, né, da metabosabilidade da energia bruta, né, a gente observou que quem teve melhor, né, foi a extrusão, né, e a autoclavagem, com calor e o hidróxido de cálcio, na verdade. Os três foram melhores. Só quando a gente ensilou que piorou, tá? Então, assim, a gente verificou que qualquer um dos tratamentos ele é benéfico e a gente não encontrou o valor mais de ricina e ricinina no alimento. Mas a gente tem que entender também que para ruminantes até é interessante. Mas para não ruminantes, no caso do suíno, ela ainda tem muita fibra, né? Então ele não consegue digerir muito bem. Então a gente teve um prejuízozinho em relação a isso, não dá para incluir muito não. Né? Foi até triste, porque tinha ficado um trabalho tão bonzinho, mas a fibra não deixou. Talvez se a gente adicionasse enzima também, melhorasse, né? Fizesse um monte de coisa. Um pool de tratamentos. Então, a gente tem que entender que existe uma diversidade, né, de fatores antinutricionais e a gente precisa estudar mais sobre eles e a ação deles nos alimentos, principalmente pensados para os animais. Né?
Então, a gente observa que a maior parte dos tratamentos utiliza-se calor, tá? Para tratar o fator antinutricional, é o mais utilizado, certo? Então, porque também é mais prático, mais barato. E aí a gente precisa também ver que nem sempre a gente vai conseguir, né, eliminar fator antinutricional, tá? E a gente tem que levar em consideração que esse alimento ele pode não ser interessante para determinado tipo de animal e a gente tem que considerar também que a inclusão dele. Então, às vezes, ele é mais barato, né? Mas ele tem um fator antinutricional que impede o uso, certo? Então, a gente precisa ter isso em mente, né? Perguntas? Diana, Tamini, Vivian. Maria ela não está conseguindo ficar constante, não. E a Aline também.